Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Êxodo, capítulo 29. Eis o que farás com eles para consagrá-los ao meu sacerdócio. Tomarás um bezerro e 2 carneiros sem mancha, pães ázimos, bolos ázimos amassados com azeite, obreias ázimas untadas com azeite. Com flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e nos cestos os trarás. Trarás também o bezerro e os 2 carneiros. Farás Arão e os seus filhos se aproximarem da entrada da tenda da reunião e os lavarás com água. Tomarás as vestimentas e porás em Arão a túnica, o manto, o éfode e o peitoral, e o cingirás com o cinto do éfode. Por-lhe-ás o turbante na cabeça, e sobre o turbante o sinal da santa consagração. Tomarás do óleo da unção e, derramando sobre a cabeça dele, o ungirás. Do mesmo modo, farás se aproximarem os seus filhos e os revestirás com túnicas, e os cingirás com o cinto e lhes porás os barretes. O sacerdócio lhes pertencerá, então, por um decreto perpétuo. Assim farás a investidura de Arão e de seus filhos. Farás o bezerro chegar diante da tenda da reunião, e Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça do bezerro. Imolarás o bezerro diante de Yahvé na entrada da tenda da reunião. Tomarás parte do sangue do bezerro e com o dedo o porás sobre os chifres do altar, derramando o resto do sangue ao pé do altar. Tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins com a gordura que os envolve, e farás subir o seu suave odor sobre o altar. Mas queimarás fora do acampamento a carne do bezerro, juntamente com o pelo e o excremento. É um sacrifício pelo pecado. Tomarás depois um dos carneiros, e Arão com seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro, tomarás o seu sangue e o jogarás sobre o altar todo ao redor. Partirás o carneiro em pedaços e, lavadas as entranhas e as pernas, tu as porás sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim queimarás todo o carneiro, fazendo subir a sua fumaça sobre o altar. É um holocausto para Yahvé, é um perfume de suave odor, uma oferta queimada para Yahvé. Tomarás depois o segundo carneiro, e Arão com seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro, tomarás um pouco de seu sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita dos seus filhos, sobre o polegar das suas mãos direitas, como também sobre o polegar dos seus pés direitos. O restante do sangue tu o jogarás sobre o altar todo ao redor. Tomarás então do sangue que está sobre o altar e do óleo da unção, e os aspergirás sobre Arão e suas vestimentas, e sobre seus filhos e as vestimentas dos seus filhos. Assim eles serão consagrados, ele e as suas vestimentas, assim como os seus filhos e as suas vestimentas. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins e a gordura que está nele e a coxa direita, porque é o carneiro da investidura. Tomarás também um pão, um bolo untado no azeite e uma obreia do cesto dos pães ázimos que está diante de Yahvé. Porás tudo isso nas palmas das mãos de Arão e dos seus filhos, e farás o gesto de apresentação diante de Yahvé. Em seguida, os tomarás de suas mãos e os farás subir em fumaça sobre o altar, sobre o holocausto, em suave odor diante de Yahvé. É uma oferta queimada para Yahvé. Tomarás
o peito do carneiro da investidura de Arão e farás com ele o gesto de apresentação diante de Yahvé. E essa será a tua porção. Consagrarás o peito que foi apresentado e a coxa da porção que foi tirada, o que se tirou do carneiro da investidura de Arão e de seus filhos. Isto será segundo um decreto perpétuo, o que Arão e seus filhos receberão dos israelitas, porque é uma apresentação, a apresentação a Yahvé feita pelos israelitas sobre os seus sacrifícios de comunhão. É uma apresentação para Yahvé. As vestimentas sagradas de Arão passarão depois dele para os seus filhos, que as vestirão quando da sua unção e da sua investidura. Durante 7 dias ele as vestirá. Aquele dentre os filhos de Arão que for sacerdote depois dele e que entrar na tenda da reunião para servir no santuário. O sacerdote, o sumo sacerdote, ele é limpo com a água, depois ele é limpo com o sangue do cordeiro, esse cordeiro simbolizando Jesus Cristo. Não é de qualquer jeito que devemos nos apresentar a Deus. Estamos na presença de Deus e, como está escrito, santidade ao Senhor. E esta santidade tem que ser perpétua, porque é mandamento do Senhor. Tomarás depois o carneiro da investidura e farás cozinhar a sua carne no lugar sagrado. Arão e os seus filhos comerão da carne do carneiro e do pão que está no cesto, à entrada da tenda da reunião. Comerão do que serviu para fazer a expiação por eles, quando da sua investidura e consagração. Nenhum profano comerá disso, porque são coisas sagradas. Se ficar para o dia seguinte o resto da carne do sacrifício de investidura ou dos pães, queimarás o resto no fogo. Não se comerá, porque é coisa sagrada. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo que te ordenei. 7 dias durará o rito da investidura deles. Cada dia oferecerás também um bezerro em sacrifício pelo pecado, em expiação. Oferecerás pelo altar um sacrifício pelo pecado, quando fizeres por ele a expiação, e o ungirás para consagrá-lo. Durante 7 dias farás a expiação pelo altar e o consagrarás. Assim, o altar será santíssimo e tudo o que tocar será santificado. Eis o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros machos de 1 ano, cada dia e de um modo perpétuo. Oferecerás um desses cordeiros pela manhã e o outro ao crepúsculo. Com o primeiro cordeiro oferecerás a 10ª parte de um efa de flor de farinha amassada, com a 4ª parte de um hin de azeite de olivas amassadas, e para libação a 4ª parte de um hin de vinho. Oferecerás o segundo cordeiro ao crepúsculo. Tu o oferecerás com uma oblação e uma libação semelhantes às da manhã, em suave odor, em oferenda queimada para Yahvé. Este será o holocausto perpétuo por todas as vossas gerações, à entrada da tenda da reunião, diante de Yahvé, onde me comunicarei convosco para falar contigo. Ali virei me encontrar com os israelitas, e o lugar ficará consagrado por minha glória. Consagrarei a tenda da reunião e o altar. Consagrarei também Arão e os seus filhos, para que exerçam o meu sacerdócio. Habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. E eles saberão que eu sou Yahvé, o seu Deus, que os fez sair do país do Egito para habitar no meio deles. Eu, Yahvé, seu Deus. A refeição, a consagração do altar e o holocausto cotidiano. Todos os dias um holocausto. Por quê? Para a remissão dos pecados. Porque não era um sacrifício perfeito, era um sacrifício imperfeito, porque ele tão somente cobria
Então, nesta refeição, o que sobrar você queima, porque é sagrado. Nenhum profano, nenhum ímpio tocará nas coisas sagradas de Deus. É por isso que temos que ter zelo pelas coisas de Deus. É por isso que as coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer jeito. Então, tudo, quando nós nascemos, recebemos muitas coisas erradas. Se nós não tivermos a direção correta, nos desviaremos, iremos para a direção errada. E é onde você tem que receber Jesus Cristo como único Filho de Deus, teu Senhor, teu Salvador, para que tenhamos o nosso nome escrito no livro da vida, para fazermos morada eterna com Ele. Capítulo 30. Farás também um altar para queimares nele o incenso. De madeira de acácia o farás. Terá um côvado de comprimento e um de largura. Será quadrado e terá altura de 2 côvados. Os chifres formarão uma só peça com ele. Cobrirás de ouro puro a sua parte superior, as paredes ao redor e os chifres. E lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Far-lhe-ás 2 argolas de ouro debaixo da moldura, de ambos os lados as farás. Nelas se enfiarão os varais para se levar o altar. Farás os varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me encontrarei contigo. Arão fará fumegar sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, ele o fará fumegar. Quando Arão acender as lâmpadas, ao crepúsculo o fará fumegar. Será um incenso perpétuo diante de Yahvé para vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso profano, nem holocausto, nem oblação, nem derramareis sobre ele nenhuma libação. Uma vez no ano, Arão realizará sobre os chifres do altar o rito da expiação, com o sangue do sacrifício pelo pecado, no dia da expiação, uma vez por ano. Ele fará expiação por si, pelas vossas gerações. Está consagrado de modo especial a Yahvé. Yahvé falou a Moisés, dizendo: quando contares os israelitas pelo recenseamento, cada um pagará a Yahvé um resgate por sua pessoa, para que não haja entre eles nenhuma praga, quando os recenseares. Todo o que estiver submetido ao recenseamento dará meio ciclo na base do ciclo do santuário, 20 geras por ciclo. Esse meio ciclo é o seu tributo a Yahvé. Todo o que estiver sujeito ao recenseamento de 20 anos para cima dará o tributo a Yahvé. O rico não dará mais e o pobre não dará menos do que meio ciclo, ao pagar o tributo a Yahvé em resgate por vossas pessoas. Tomarás o dinheiro do resgate dos israelitas e o entregarás para o serviço na tenda da reunião. Ele será para os israelitas um memorial diante de Yahvé para os resgates das vossas pessoas. Yahvé falou a Moisés, dizendo: farás uma bacia de bronze, com a base também de bronze, para as abluções. Colocá-la-ás entre a tenda da reunião e o altar, e a encherás de água, com a qual Arão e os seus filhos lavarão as mãos e os pés quando entrarem na tenda da reunião. Lavar-se-ão com água para que não morram, e também quando se aproximarem do altar para oficiar, para fazer fumegar uma oferenda queimada para Yahvé. Lavarão as mãos e os pés, e não morrerão. Isto será um decreto perpétuo para ele e para a sua descendência, de geração em geração. Nesse momento, essa bacia não tem tamanho. Ela não é quadrada, ela não é redonda, mas, de uma certa forma, ela é infinita, para que Arão e seus filhos se lavarão para a purificação. Mas também essas águas simbolizam o quê? A limpeza do mundo.
Através de quem? De Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo vem, ele é a água purificadora, ele é a água transformadora, ele é a água remidora. Então, nesse momento do tabernáculo, essa bacia não tem tamanho e não tem forma. Por quê? Ela tem que abranger todas as pessoas. Ela tem que purificar todos que querem ser purificados através de Jesus Cristo. Yahvé falou a Moisés, dizendo: Quanto a ti, procura bálsamo de primeira qualidade, 500 ciclos de mirra virgem, a metade, ou seja, 250 de cinamomo balsâmico e outros 250 de cálamo balsâmico, 500 ciclos de cássia, segundo o peso do ciclo do santuário, e um hin de azeite de oliveira. Com tudo isso, farás um óleo para a unção sagrada, um perfume aromático, trabalho de perfumista. Será o óleo para a unção sagrada. Com ele ungirás a tenda da reunião e a arca do testemunho, a mesa com todos os seus acessórios, o candelabro com todos os seus acessórios, o altar dos perfumes, o altar dos holocaustos com todos os seus acessórios, e a bacia com a sua base. Consagrarás essas coisas e serão muito santas. Quem as tocar ficará santificado. Ungirás também Arão e a seus filhos e os consagrarás para que exerçam o sacerdócio em minha honra. E falarás aos israelitas, dizendo: Isto será para vós e para as vossas gerações um óleo de unção sagrada. Não será derramado sobre o corpo de nenhum homem, e, quanto à sua composição, não fareis outro semelhante a ele. Isto é coisa sagrada para vós. Quem fizer um outro parecido e colocá-lo sobre um profano, será retirado do seu povo. Yahvé disse a Moisés: Procura aromas, estoraque, craveiro e gálbano, aromas e incenso puro, cada um em quantidade igual. Com eles farás um perfume, uma composição aromática, obra de perfumista, misturando com sal puro e santo. Pulverizarás uma parte dele e a colocarás diante do tabernáculo na tenda da reunião, onde me encontro contigo, e será para vós uma coisa muito santa. Não fareis para vós nenhum perfume de composição semelhante a que deves fazer. Ele será santo para ti, reservado a Yahvé. Quem fizer um como este para o cheirar, será retirado do seu povo. Deus determina o óleo para a consagração, para a unção, e também um perfume, um aroma saudável, cheiroso, porque muito holocausto, essas coisas começam de uma certa forma, ela vai cheirando mal. Então, para evitar esse cheiro mal, façam esse perfume, mas esse perfume é para ser usado no tabernáculo, não é para ser feito de qualquer jeito nem por qualquer um. É coisa santa, é coisa consagrada, é coisa sagrada. Então, as coisas de Deus são para Deus. O inimigo, vamos dizer bem claro, o diabo, ele pega as coisas que Deus ensinou, faz da mesma forma, só que ao contrário. Aí você fala, foi Deus. Não foi Deus. Foi o diabo que fez. Só que muitos não conhecem esse sujeito, esse rebelde, esse anjo caído que foi expulso do reino celeste. Por isso fazem a vontade dele. Porque não conhecem a Bíblia, não leem a Bíblia, não conhecem a Deus, não sabem a vontade de Deus para nós. Ah, então isso foi Deus que fez, aquilo foi Deus que fez. Não, também nem tudo é diabo, viu? Costumam jogar a culpa nas costas do bichinho ali, sendo que às vezes ele não tem culpa. Não que eu esteja defendendo, mas a pessoa age por conta própria e fala, ah, foi o diabo que fez isso, ou o diabo que está nela, um dos dois. Porque maldade Deus não vai fazer de jeito nenhum. Como eu já disse, ele pode criar o mal, mas esse mal que ele cria é para nos ensinar alguma coisa, é para nos preparar para algo, não porque Deus gosta de ver o sofrimento humano. Tem gente que procura, aí Deus corrige.
Mas ele corrige por quê? Porque ele ama. Se ele não amasse, ele não corrigiria. Portanto, conheçam a palavra de Deus, conheçam a vontade de Deus, fiquem próximos de Deus e façam a vontade de Deus.